irmãos! E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um quadro do canal A Vida na Videira. E esse quadro é o quadro do podcast, onde nós compartilhamos aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. E aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas é como a vida na videira, ela dá frutos, né? Então nós estamos aqui e hoje nós temos um convidado muito especial, só que antes de eu apresentar esse convidado, eu quero pedir para que você curte esse vídeo, comenta aqui nesse vídeo, quem conhece o pastor Adilson, comenta aí o vídeo, se inscreve no canal, do lado direito da tela do celular tem um botão escrito inscreva-se, clica aí e compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas através desse testemunho e através dessa palavra que será liberada hoje aqui. Quero também adiantar que nós temos uma novidade, né? Não tem som, então a gente rouba os tambores aqui na tela mesmo. Tá ótimo! E a novidade é que vai sair nas 3 plataformas digitais. Tá saindo no canal A Vida na Videira no YouTube, no Instagram, no meu Instagram pessoal e no meu Facebook pessoal também. Pra quê? Pra que quem não assista no YouTube consegue assistir nessas outras plataformas, Instagram e Facebook, e assim a gente levar o Evangelho para que mais pessoas assistam e vejam que esse Jesus existe e é real nas nossas vidas. Então, para começar já, nós estamos aqui hoje com o pastor Adilson. É uma pessoa que tem edificado a nossa vida, esteve presente e está presente em todos os momentos, né, da minha caminhada e da vida do João também, como casal. O senhor é referência para essa geração, pastor. O senhor é referência para minha família. O senhor é uma bênção, você e sua família, né? Quando eu falo do senhor, é você e sua família. E eu quero que você compartilhe com as pessoas e se apresente para as pessoas, para quem não te conhece. Sim. Bom, primeiro eu quero parabenizar você, né, pela iniciativa. Por quê? Porque a internet ela é uma ferramenta poderosíssima e Satanás tem usado para destruir lares, para destruir famílias, né? E eu acho que por muito tempo os cristãos ficaram negligentes com relação a isso. E louvo a Deus pela sua vida, pelo João, por ter esse entendimento. Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que direcionou. E eu creio que cada cristão poderia usar essa ferramenta para divulgar o Evangelho, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma. Então, para mim, assim, fico grato a Deus por ver você e o João, assim, inserindo, mergulhando, ainda mais com esse tema fantástico que é a vida na videira. E eu creio que isso vai transformar muitas vidas, tá? Parabéns. Jesus. Obrigada, pastor. Para quem não me conhece, né, eu sou o pastor Adilson Machado de Souza. Eu sou pastor da Igreja Evangélica de Cidrolândia já há 14 anos. Muito tempo. Muito tempo. Em 2006 a gente começou e ela fará 15 anos agora, em 2021. Sou também professor formado em letras, né, pela Universidade Católica Dom Bosco. É legal o senhor falar isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Eu tenho uma graduação, né? Eu sou professor formado em letras e fui concluir em 2006 também. Logo quando terminei a faculdade, eu comecei o ministério. Aliás, eu recebi uma proposta. Posso falar isso? Pode, não. Na época eu fui considerado o melhor aluno da minha turma, com a média geral de 9,25. E aí o CDB, ela incentiva a gente. Então, havia uma proposta até para ganhar uma bolsa na PUC do Rio de Janeiro. E eu sempre quis me formar em Sociologia. Então, a proposta seria me formar e voltar para dar aula na própria CDB. Né? Entendi. Como professor já, como mestre, com mestrado para dar aula de Sociologia. E foi justamente na época que eu estava começando o ministério. E aí você tem que fazer escolha, porque a vida, né, é resultado das nossas escolhas. É verdade. A gente fica sempre diante de uma situação e dependendo da escolha que você faz, você pode ter uma tragédia sobre você ou colher frutos daquilo. Como Abraão e Ló, né? Abraão fala, Ló, você pode escolher para que lado você quer ir. E Abraão escolhe as campinas verdejantes, tal, e deixa o lado ruim para Abraão. Só que quando você tem uma direção de Deus e Deus está sobre você,
Você sabe o que você está escolhendo, né? E na época eu falei, não, eu vou optar pela vocação, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a vocação. Que eu sabia que Deus estava me chamando para o ministério, para essa coisa vocacional. Então eu negligenciei, eu recusei essa proposta de mestrado. E aí optei por começar o Ministério IES em Cidrolândia. Isso lá atrás? Isso lá atrás, em 2006. Eu já era pastor, para quem não sabe, eu me converti, né, na Quadrangular, na primeira Batista, em 1992, aqui na Batista de Cidrolândia. Quando eu nasci. Quando você nasceu? Ah, então você já sei a sua idade. E eu me converti na primeira Batista, como eu tive uma experiência com o Espírito Santo, e a Batista na época não tinha essas coisas dos dons do Espírito, o falar em línguas. Aí eu fui meio que obrigado a procurar um lugar assim, que na época era Quadrangular. Que o senhor se sentiu melhor. Isso, então eu fui baseado no Espírito Santo, comecei a falar em línguas, e a Batista, né, a gente respeita cada denominação. E eu fui para Quadrangular e lá eu me senti muito bem e me batizei no mesmo ano. Me converti em julho de 92, que é o mês do meu aniversário, e me batizei dia 13 de dezembro de 1992 na Quadrangular. E em 99 eu fui ungido a pastor. Eu fiz o curso do ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, e fui ungido a pastor em Recife, lá em Casa Amarela. Eu fui ungido a pastor em 1999, eu tinha 22 anos. Nossa, muito jovem. Já fazem 20 anos de... Em 2019 fez 20 anos de pastorado. Então as pessoas talvez não sabem disso. Acho que eu comecei aqui em Cidrolândia e não. Na verdade eu já era pastor, fui na faculdade como pastor e isso para mim foi muito relevante assim na minha vida. Né? Então hoje eu sou comecei como pastorado solteiro, comecei o ministério solteiro e graças a Deus teve misericórdia. Eu casei com a mulher mais linda do mundo, que é a pastora Mariane, alguns conhecem, e temos 3 filhas hoje, né? Deus me deu 3 meninas lindas, que é a Sofia, a primogênita, a Maria é a do meio, e a última, agora a caçulinha, a Zoe, né, com 4 anos. Uma família abençoada. Né? Isso, eu nasci no Paraná, só nasci lá, vim para o Mato Grosso do Sul, com 1 mês de nascido, fiquei aqui da Uana e cheguei em Cidrolândia em 1984. Em 99 eu me ausentei, fui para Pernambuco, e fiquei lá 3 anos para concluir o Instituto Teológico e ser ordenado a pastor. Aí eu voltei, fui para lá, comecei aqui e terminei o curso lá em Pernambuco. Eu fiquei 3 anos. Entendi. Brejo da Mar de Deus, a primeira cidade, depois Caruaru, depois Vitória de Santo Antão, e aí fomos ungidos na Zona Norte, lá em Casa Amarela, em Recife. Entendi. Mas, pastor, o senhor nasceu num berço cristão ou não? Não, super católico. Católico mesmo. Católico, assim, nunca... Até fazia piadas na época com os crentes, né? Eu zombava dos crentes. A gente paga com a língua, não é mesmo? É sempre assim. Eu lembro que eu passava em frente às igrejas, zombando, falava aleluia, arroz no prato, farinha na cuia, né? E eu lembro muito bem dessa mensagem, assim, ridicularizava às vezes as irmãs que tinham os cabelos compridos, as saias. Então era bem católico, até um católico meio agressivo, assim, que eu não queria saber dos crentes. Né? E interessante que Deus mudou tudo isso aí, Nossa, né? O meu sonho era ser padre, na verdade. Ser padre. Eu ia nas missas, né? Para ver o que era. Então Deus, olha como que é, Deus já estava me chamando para isso. Né? E eu nem sabia. Mas para mim seria ser padre, me formar, fazer o seminário. Por isso que eu mergulhei na primeira comunhão e na crisma. Era muito dedicado. Aqui na comunidade de Santa Luzia, em Cidrolândia. Era muito dedicado a isso. E aí eu queria ser padre. E por incrível que pareça, eu só não fui padre porque eu descobri que o padre não podia casar. E o meu maior sonho é ter uma família. Nossa. Porque a minha família foi destruída, meu pai são separados. Então eu falei, um dia eu terei a minha família. Então não é nada assim por acaso, por questão carnal.
É porque eu queria uma família, né? Para fazer diferente do que foi com o senhor. Pelo que eu vi, meu pai bêbado demais, meu pai tem um problema sério, né? Muito sério, e não sustentou o casamento. E eu não queria que minha família fosse destruída. Falei, mas um dia eu terei a minha. Nossa. E aí por isso talvez barrou nessa questão vocacional, mas a gente entende que é tudo um propósito, né? E aí, me dedicando ali e Deus... Posso falar sobre a conversão? Claro, Posso isso falar? que eu ia entrar. Qual foi o momento que virou uma chave? Que você teve um encontro com Deus e transformou, assim? Lia, aqui eu vou falar uma coisa muito interessante para as pessoas se atentarem para isso. Deus usa pessoas. Então, essas pessoas foram o TR, o Inter, que estudava comigo no 3º ano do ensino médio, e a Mariângela Dominique. Eles acabaram se casando. E ele era apaixonado. Eu lembro que eles perguntou para mim, né? Eu falei, vai, porque era a menina que ele amava. E eles foram usados, principalmente o Terry, que estudou comigo, né? Ele foi usado para dizer assim, o Terry me ganhou para Jesus. Mas existe um ponto bem interessante que eu posso garantir que foi a palavra de Deus, foi a Bíblia. Tanto que hoje vocês me conhecem, eu sou assim, defensor da palavra. Então eu quero falar para todo mundo aí, porque em certos hospitais, em certos presídios, às vezes ganham-se aquelas Bíblias dos Gideões, aquelas Bíblias azulzinhas. E como eu era faminto por ser um líder, um padre, alguma coisa assim, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler e comecei a conflitar com o lugar que eu estava, que era a Igreja Católica. Porque eu nunca tive atrás de religião. É que a Igreja Católica, ela omitia algumas coisas. E o senhor fala, até eu falo isso de, até a gente, no caso nós que fazemos parte da Igreja IES, o senhor fala isso lá dentro. O senhor convida não para uma religião, mas para um Jesus que salva. Né? Porque eu creio que as pessoas não podem estar em busca de uma religião. A religião, ela separa as pessoas. A religião, o mundo está em guerra por causa das religiões. Então a religião, ela afasta o ser humano de Deus, com regras, com dogmas, com coisas que os líderes, os homens criam, né? Então eu nunca quis uma religião. Por isso que eu amo esse tema aqui, que daqui a pouco eu vou falar para você o que significa a vida na videira para mim, né? Então eu nunca quis religião, porque a religião afasta, ela é cheia de regras, né? Se você perceber, tem muitas regras. É verdade. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E a Bíblia tinha alguns pontos que ela não batia com aquilo que a Igreja Católica me ensinava, né? E eu lembro que um dia eu perguntei para o padre, eu falei assim, padre, por que isso? Eu questionei isso. Questionei sobre... Eu lembro que a primeira... Eu posso falar, né? Pode. O primeiro questionamento foi sobre... O padre levantou a hoste um dia e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí terminou a missa, e eu já fui coroinha e tal. Eu perguntei, padre, mas se ele é o Cordeiro que tira o pecado, por que eu tenho que me confessar contigo? Se o pecado já foi removido, qual é a intenção de confessar? E aí vinha questionamentos. E ele meio que se esquivava. Um dia ele falou assim, você está lendo a Bíblia, cuidado com isso. Cuidado em ficar lendo a Bíblia, né? Meio que condenou aquilo, que havia uma liturgia na igreja e eu teria que seguir aquela liturgia. Mas eu sempre soube que a Bíblia é a verdade absoluta, né? A Bíblia, então eu fui ganho praticamente lendo a Bíblia. Então eu não estava atrás de uma igreja, de uma denominação. Porque se a Igreja Católica estivesse de acordo com aquilo, eu ficaria lá. Sim. Eu nunca seria evangélico. Porque eu estou em busca de um relacionamento com Deus. Entendeu? Que é algo que ultrapassa barreiras. Isso. O que resume a vida cristã? É um casamento, é um relacionamento entre Deus e o homem. Deus criou o homem para se relacionar. E isso a Bíblia me ensinou. Por isso que eu sou amante da palavra de Deus. Tudo que eu sei sobre Deus é porque a palavra me ensinou. Se eu mando um demônio sair no nome de Jesus, é porque eu li isso. Eu não vi Jesus, eu não andei com Ele. Então tudo que chegou até mim sobre o reino de Deus é através da palavra.
Então, quando o Terry começou a responder perguntas que o padre não respondia, aí eu fui para o lugar que ele frequentava, que era a primeira igreja batista. Então, Deus usou o Terry. Eu fazia pergunta e falava, mas como que esse menino sabe? É porque eles estudavam a palavra, né? Nossa. Na verdade, eu já fazia pergunta já sabendo a resposta. E ele me respondia certinho. Então, acho que foi algo de Deus, assim, que das 10 perguntas que eu fiz para ele, as 10 ele respondeu de acordo com o que eu havia lido. Então, eu falei, não, eu creio que esse lugar é o lugar certo, que é o lado do evangelho, né? E foi aí que eu fui para a primeira batista e não teve, já fui com vontade de, quando fez o apelo, eu já levantei a mão. Já foi com sede mesmo. Já fui decidido, falei, esse é o lugar. E aí eu fiquei... Na verdade, pastor, porque você já começou a ter experiências com Deus. Isso, exatamente. Tanto que eu nem fiquei na batista, porque eu tive uma outra experiência que foi o batismo com o Espírito Santo, e eu não estava em busca de uma denominação, estava em busca de um relacionamento, da qual a palavra me ensinava. Então, também não fiquei na batista, porque se fosse isso, eu ficaria ali e não sairia mais. Mas eu não estou em busca disso. Por isso que eu falo para as pessoas, vocês têm a liberdade de mudar de ministério? Sim. Porque ninguém é dono de vocês. A IES, eu, pastor Adilson, não sou dono de ninguém. As pessoas têm direitos de ir e vir, não tem problema, porque o supremo pastor e o único pastor é Jesus Cristo. Eu também sou uma ovelha dele. Então não tem essa, por isso que a religião é terrível, né? Porque ela fala, o pastor acha que é dono, que a pessoa sai às vezes de uma denominação, vira a cara, e isso está totalmente errado. Não. Tanto que as pessoas que saem hoje do ministério me dão muito bem com elas, porque eu entendo que o verdadeiro pastor delas é Jesus Cristo. E elas estão buscando um lugar onde elas se encaixam dentro daquilo que elas acreditam. Na época eu estava na Batista, mas não aceitava os dons do Espírito. Falei, então, de novo, assim como eu saí da católica, eu vou sair daqui agora, porque eu estou em busca de alguma coisa. É uma busca que você tem. E quando você encontra, pronto. E a gente crê também que a gente é movido pelo Espírito, né, pastor? E o Espírito Santo vai nos direcionando para um lugar que a gente vai realmente, como o senhor falou, se encaixar. Isso, a Bíblia diz funcionar. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Ou seja, você é guiado pelo Espírito. Então, naquele momento, eu encontrei. Falei, é aqui. Pronto. E fiquei lá. Na quadrangular. E aí o senhor fez o curso, aí foi ordenado pastor. Isso, exatamente, né? Aí eu falei, eu descobri a minha vocação. Descobri, eu falei, é isso que eu quero. E é muito interessante falar sobre isso, né? Porque assim, às vezes você tem uma Bíblia em casa e você despreza ela. Mas é interessante, qualquer situação, qualquer problema, a Bíblia é espírito e é vida. Quando você lê ela, talvez falta muito isso para os cristãos. Os cristãos dominam muito sobre assuntos de moda, assuntos de futebol, assuntos de redes sociais, mas eles são muito rasos no conhecimento bíblico. E a própria Bíblia diz em Oséias, o meu povo é destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então, na verdade, nós temos tudo ali na palavra, que é a mente de Deus, é a vontade dele, ele deixou ali, é a verdade, e a gente ignora esse excesso. Eu acredito que a nossa geração, pastor, é uma geração, como o senhor falou, ela é rasa. E ela é muito dependente de homens. Então, ela fica dependendo de um vídeo no YouTube, ela fica dependendo de uma palavra que vai domingo ao culto, numa quarta-feira de culto. E, na verdade, eu sempre falo isso com o João Renato, o culto, o vídeo no YouTube é uma cerejinha do bolo. O arroz, o feijão, a massa desse bolo a gente faz dentro de casa, dependendo de Deus. Só que onde que a gente conhece Jesus? No secreto é através da palavra. E às vezes a gente não, por preguiça, pastor. Preguiça. Quando a Aliança e o João criam esse canal, não é para vocês dependerem disso, né? Eles são ferramentas de Deus para despertar você para o relacionamento. Exatamente. Né? Que você está aí meio abatido, de repente você ouve uma palavra e não ficar dependente nem de nós, nem de qualquer outra pessoa que esteja no YouTube. Repito, a grande ideia de Deus é criar um relacionamento. O que acontece? Principalmente com a geração pós-moderna. A geração pós-moderna, ela precisa de alguma coisa para preencher um certo vazio. Eu já vou falar sobre isso. Então, assim, ela não consegue ter relacionamento com Deus, então ela busca alguém que tenha. Por exemplo, a Liessa tem. Eu vejo a Liessa, uma mulher de Deus, então eu procuro ouvir a Liessa, eu procuro
escutar, perguntar, criar essa dependência. Porque de alguma forma a Liessa conseguiu acessar uma coisa que eu não estou conseguindo. Então cria-se uns gurus espirituais e aí a gente fica, o encontro com Deus é legal, o retiro tal, aquele pastor, né? Eu amo ouvir. E aí fica nessa, tipo, só se alegra, porque a geração pós-moderna, ela assiste um filme, ela sai de lá, né? Tô falando o ímpio. Ele vai no cinema, aquele momento de alegria. Vai no Rock in Rio, gera aquela explosão de alegria. Depois, saindo dali, ele volta para o mundo depressivo de novo. Então, essa é a geração pós-moderna. Só que isso entrou dentro das igrejas. Exatamente. Porque a geração pós-moderna, estou falando em relação aos ímpios, eles precisam de alguma coisa para tornar um momento de alegria na vida deles. Então, eles ficam dependentes dessas festas, baladas, desses movimentos, né? E aí eles se alegram no momento e voltam para a rotina no dia a dia totalmente abatidos. Então ela tem momentos de felicidade. E no meio evangélico entrou esse negócio. Então, o David Leonardo, o Cláudio Duarte, o Fernandinho, o pastor, o culto, a vigília, o encontro com Deus. E fica dependendo não, o Cláudio Duarte vai estar aqui, eu vou ter que ir lá porque ele acessou algo que eu não consegui. Nossa, mas ele acessou porque está aberto para tudo, o véu se rasgou para todo mundo. Se ele acessou, eu também consigo acessar. E eu creio que não é isso que ele quer, que você dependa dele, né? Então, eu estou aqui para dizer para vocês que o véu rasgou e todo mundo tem esse acesso. Pode acessar esse relacionamento e ter uma vida, não de momentos, mas ter uma vida plena diária. Todos os dias você ser cheio do Espírito Santo, ou viver cheio do Espírito Santo, sem essa dependência espiritual. E aí você corre um risco porque você sofre abuso espiritual. As pessoas se denominam super espirituais e começam é muito perigoso. É uma linha muito perigosa. E assim, pastor, eu acho muito assim, entramos nesse assunto e aqui a gente é movido pelo Espírito. Então, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque o que acontece? Quando a gente não conhece Jesus, pastor, a gente tem ídolos. Quando a gente, isso é o pecado. O pecado entrou, a gente começa a criar ídolos. A gente precisa ver para acreditar. E quando a gente se converte, já é tudo totalmente ao contrário. Eu não vejo Jesus. Eu não vejo ele. Não, eu não vejo. E aí a gente começa a criar ídolos na nossa vida porque a gente não vê. Então, foi o que você falou. Eliessa acessou um lugar que eu não conseguia acessar. Então eu vou colar na Eliessa. Não, você não tem que colar na Eliessa. Você pode se inspirar. Só que tem um Jesus que tem o mesmo relacionamento. Está disponível para você também. Está disponível. Ele quer. Então assim, às vezes a gente fica assim, nossa, fulano vai ministrar hoje, vou na igreja. Cara, não é. Ei, gente, não é sobre nós, é sobre um Jesus que transforma e está dentro do seu quarto, e está dentro do seu banheiro tomando banho, e está você fazendo comida. É o mesmo Jesus. E aí as pessoas sugam. Aí, fulano demonia, vamos ligar para o pastor que precisa de oração por cura, vamos ligar para o pastor. Gente, não. Eles criam uma dependência, um ídolo. E isso é perigoso para a gente. Eu não gosto disso. Você que me conhece sabe que as minhas mensagens assim, gente, não dependam de ninguém. Quanto mais vocês lerem, para mim é melhor, né? Porque vocês não vão ficar dependentes de mim. Vocês podem fazer oração. Jesus falou assim que ele deu autoridade e os sinais seguirão os que creem. Não é os sinais seguirão os pastores, os sinais seguirão fulano de tal. Não. Como a Alice acabou de falar, ele está disponível para todos. Ele fala, quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Ou seja, todos nós podemos ter esse relacionamento com Deus. E culto lá na igreja não é também para você ficar dependente daquilo. Eu sempre falo que a melhor vida cristã é fora da igreja, é fora daquelas quatro paredes. Porque lá todo mundo levanta a mão, lá todo mundo fala amém. Lá é muito fácil você ser um cristão, né? Principalmente no secreto, quando ninguém te vê. Eu acho que é aí que está o grande segredo da vida cristã, né? Não é para que alguém veja, mas é para que ele veja. Ele veja. Então, Jesus falou muito sobre fechar a porta. Entra no teu quarto. Jesus está dizendo assim, eu sou teu noivo, eu sou teu esposo. Eu quero intimidade com você.
Posso falar então sobre a intimidade? Pode entrar. O que eu descobri sobre a vida cristã? Um Deus querendo habitar em nós. Um Deus querendo casar com a gente. Nós somos a noiva dele, a esposa dele. Você pode ver Deus de 4 maneiras. Ele como teu Senhor, e aí você se coloca como servo. Um dia eu vou falar sobre isso. Você pode ver Deus como pai, e aí você se tornando filho, né? Você pode olhar para Deus como amigo, né? Ele é teu amigo, mas a principal delas, você pode olhar Deus como teu esposo. Então nós podemos ser servo, e aí você vai viver como servo a vida inteira, como servo, como servo, como servo. Tem gente que só vive como servo. Ah, tu é servo, teu servo. Está errado? Não. Mas existem níveis de relacionamento, né? E aí eles param por ali. Você pode ser filho, maravilhoso ser filho de Deus, tal. Você pode ser amigo de Deus, que coisa extraordinária. Mas existe o ápice do relacionamento, que é a ideia de Deus. Sempre foi. Quando ele criou o homem, né? Ele quis relacionamento, ele quis habitar, ele descia ali no Jardim do Éden todas as tardes para falar com o homem, para se relacionar com o homem. Então, o quarto e mais importante é nós sermos esposa de Deus, noiva de Cristo. Intimidade, relacionamento, essa ideia do secreto. Eu acho que quando os cristãos entenderem isso, eles vão ver que Jesus é uma pessoa, é real. E aí você se relaciona com ele. Porque, Elias, quando Adão peca pela primeira vez, interessante a pergunta que Deus faz, né? Deus não fala para ele assim, o que foi que você fez? A pergunta é, aonde você está? Olha que interessante. Então Deus não está preocupado com aquilo que você fez, porque com aquilo que você fez, tem perdão para você. Deus está preocupado aonde você está, ou seja, você não pode ficar longe da videira. Ele quer você próximo, né? Então a pergunta é, onde você está? Porque eu quero você comigo, eu não quero você longe. E o ser humano estava cozeu umas folhas de figueira que se cobriu. Na verdade estava escondido. O que acontece nos dias de hoje? O pecado é uma fuga daquilo que realmente é mais importante na nossa vida, que é Deus. O pecado nada mais é do que uma fuga. Quando você bebe, você está preenchendo uma coisa. Você está fugindo e se escondendo na bebida. Quando você usa crack, quando você vai para a pornografia, para a prostituição, o pecado, seja qual for o pecado, a mentira, você está fugindo de Deus. E ali você sente um prazer, mas é uma fuga de uma grande realidade que você não quer falar para ninguém, que é o vazio de Deus. Então, o que consiste a Bíblia? Não é a gente buscando Deus, a presença, mas é Deus buscando habitar em nós o tempo todo. A Bíblia não nos ensina que nós buscamos a Ele, mas Ele nos fez, Ele quis habitar. Tanto que a pergunta foi, onde você está? Eu quero você comigo. E aí Ele cria um tabernáculo na época de Moisés, falando que vai habitar, e já declara, eu não quero habitar em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, Deus está dando a dica, eu quero relacionamento, eu quero habitar em vocês, eu quero morar em vocês, vocês são a minha casa, vocês são a minha morada, né? E aí Jesus vem, quando Jesus vem, Ele consegue juntar de novo. A Bíblia diz que Ele reconcilia o mundo com Deus na cruz. Então é como se um casalzinho está brigado, a gente é usado para reconciliar. Jesus, né? Lógico que Deus não está brigado com a gente, mas Jesus fez essa reconciliação. Qual que é o sentido? É relacionamento de novo. A vida, para mim, no meu ver, você que está aí, tudo vai resolver na sua vida quando você se deixar permitir Deus tomar conta de você, habitar em você, e você ter um relacionamento com Ele, de intimidade mesmo, de ser a noiva dele, de querer sentir prazer em estar com Ele. É aquilo que Ele falou para Marta. Ele falou, Marta, tudo bem que você está aí preocupada com o serviço, mas uma coisa é necessária, e a Maria, sua irmã, escolheu essa melhor parte. Qual que é a melhor parte?
Está comigo, aos meus pés. Relacionamento, intimidade. Pastor, falando de relacionamento de intimidade, eu queria que o senhor desse dicas, porque assim, tem pessoas que assistem o canal que já são cristãos, que já têm um relacionamento, que já sabem orar, mas tem pessoas que ainda não têm esse relacionamento com Deus. Eu queria que o senhor desse dica para as pessoas, porque às vezes a gente é preso numa religiosidade, que a gente acha que a gente tem que ter um lugar definido para orar, uma forma correta de falar com Deus, soberano, Senhor, sei lá, enfim. E aí, enfim, para quem não sabe como começar, como eu oro, aonde eu oro, como? Muito boa essa pergunta. Para você começar, você tem que ser sincero, a sinceridade de ser aquilo que você é, sem disfarce, sem máscara. Até a tua oração, a oração nada mais é do que um diálogo. Então você pode se voltar para Deus estando no quarto, dentro do carro, na rua. É simplesmente expor o que está dentro de você, de maneira sincera, né? Jesus falou sobre 2 homens que estavam orando. Um batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável, eu sou um pecador, eu só tenho errado diante do Senhor, tal. Tenha misericórdia, pedindo misericórdia. E o outro religioso batendo no peito dizendo assim: graças te dou, porque eu não sou como estes que não te adoram, que não dão dízimo, que não sei o quê. E Jesus falou: quem você acha que Deus ouviu? Ou seja, aquele que foi sincero. Então, essas pessoas têm dificuldade, como você perguntou, como que começa? Como que busca relacionamento? Primeiro, através da sua palavra, você vai conhecer a mente dele, quais são as vontades dele. A partir do momento que você conhece as vontades dele, você se relaciona melhor com ele, porque você vai procurar agradá-lo. Você vai procurar fugir daquilo que aborrece ele. Então você vai criando uma intimidade, né? Porque a intimidade não se restringe só à oração. Porque muita gente acha que a oração é para pedir as coisas para Deus. Só que quando você ora, Deus também tem expectativa ao seu respeito. E se eu for orar a Deus e Deus querer alguma coisa de mim? Não sou eu que estou pedindo. Deus fala: eu quero que você faça isso. Está sujeito a negar a sua vontade? Isso acontece, né? Vários homens na Bíblia foram orar e Deus deu uma direção para eles. Ou seja, não foi eles que foram pedir. Deus também tem uma expectativa, porque é relacionamento. É intimidade. Então, se eu falo de intimidade, muita gente acha que orar é só uma fuga para conseguir um milagre, para conseguir um escape, que Deus intervém e resolve. É tudo sobre mim, então eu vou orar para que Deus resolva algo da minha vida. Quem falou que oração é isso? Oração é intimidade, porque na hora da oração, Deus pode te dar um comando, Deus pode imprimir em você a vontade dele. Você vai fazer isso. E o que ele fez isso com o Senhor? Quando foi lá, então, pega seu estudo, deixa de lado e vai seguir a minha vontade. Vai seguir a minha vontade, você entendeu? Ele fala assim: eu vou orar, e Deus fala: vai lá e perdoa. Você foi orar para mim, mas eu também tenho, nós somos intimidade, eu também quero algo de você. Então oração, entenda isso, pessoal, oração não é eu pedindo para que Deus resolva minhas broncas. Isso não é, vamos orar para Deus resolver. Não, oração não é resolução de problema. Oração é a conversa do João com a Aliança, é intimidade, onde um fala, o outro tem vontades. Você entendeu? Entendi. É uma conversa entre você e o João Renato. Isso é oração. Vocês estão abrindo o coração um para o outro, onde você tem expectativas, mas o João também tem. Então oração é quando eu entro diante de Deus, eu tenho algo que eu quero, mas os planos dele podem ser maiores que os meus. E aí ele vai me levar numa condição e fazer eu voltar para lugares que eu não queria às vezes. Para consertar coisas que... Pedro, Senhor, foi falar, né? Oração, é uma oração. Jesus, eu não pesquei nada, não peguei nada. Jesus falou: então volta para o lugar que você já está desistindo. Eu já estava lavando as redes, eu já ia embora. Então, oração às vezes é você é muito mais isso, é muito mais Deus te direcionando, é muito mais você chegar diante dele, porque nós somos dependentes dele. Então, quando eu vou orar: Senhor, o que tu queres? Teria que ser assim. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu... Sempre a vontade dele prevalecendo. Aí Jesus falou: volta, mas
acabei. Não, volta. Então às vezes você vai orar e Deus vai te mandar voltar para um casamento que você não queria mais. Vai mandar você voltar para um emprego que você não queria, para uma amizade que você não queria e para uma igreja que você não queria. Você entendeu? Seja qual for, porque na oração não é eu pedindo para que Deus resolva, você entendeu, né? O meu problema. A oração é intimidade. E na intimidade, a vontade do marido, que é o cabeça, que é o noivo, prevalece. E é legal falar que na obediência está a bênção. E aí, se você obedecer, o que aconteceu com Pedro? A maior pesca da vida dele. Foi aquele dia. Foi aquele dia. Que ele obedeceu. Se eu falar para você, entra numa oração aí e tenta ouvir Deus. Ele vai te mandar fazer coisas que você não está afim de fazer. E aí pode ser ali a grande resposta da sua vida. Nossa. Pode estar ali a grande resposta, fazer o que você não está afim. Porque oração é intimidade. Nada mais é do que intimidade. Um diálogo, como se você estivesse conversando com a sua esposa, com o seu marido, com o seu amigo. Não tem lugar. Não tem segredo para orar, não tem lugar, como você me perguntou, não tem lugar. Então começa expondo o que você sente, ou dizendo quem você é, né? Diga assim, eu sou assim mesmo, eu não tenho, pode falar errado, pode falar o português errado, estou com um problema, né? Eu estou com um problema, nós não vive sem o Senhor. Você pode falar à vontade, que Deus não está nem aí para o teu português, Deus não está nem aí para nada, Ele está aí para aquilo que realmente é sincero, né? Ele sonda o nosso coração. Oração é assim, não tem esse negócio, é intimidade. Então, Lessa, é maravilhoso, eu descobri isso, minha vida se tornou muito melhor. Pastor, o senhor já tem tantos anos de pastorado e também como pastor presidente, né, juntamente com a pastora Mariane, da Igreja Evangélica em Citrolândia. Isso. Ali no ministério, eu falo isso porque já aconteceu isso comigo. Então eu estou falando algo que não vi, eu vivi. O senhor olha para a vida de alguém, né? E o senhor tem direções para dar. Sempre o senhor tem uma direção para dar para a nossa vida que realmente é algo vindo do trono de Deus mesmo. E o senhor olha algo na gente e você fala assim, não, nada a ver, pastor, acho que o senhor está viajando. Só que daí a gente faz aquilo. Isso aconteceu comigo com a escola. O senhor falou, não, filha. O senhor e a pastora falou, vai lá na salinha, começa a dar aula lá. E eu falava, será, pastor? Não sei o quê. Enfim, obedeci, fui. Foi o senhor, a pastora e o Renato. Foram as pessoas que acreditaram na escola de balé. E aí, enfim, olha o que virou a escola hoje. Né? Tipo, sucesso. Graças a Deus, com a glória de Deus é uma bênção. Só que nem eu acreditava. E, na verdade, não é só comigo. A pastora Rubia já passou por aqui e falou a mesma coisa, o pastor Fábio, a pastora Tânia já passou por aqui e falou a mesma coisa. Então, várias pessoas têm essa mesma visão de vocês. Que vocês olham algo, vocês dão uma direção e às vezes nem a gente entende. Tipo, será que isso vai rolar mesmo? E realmente, na verdade, vocês servem como impulsionadores. Vocês impulsionam a gente para viver o propósito de Deus para as nossas vidas. O que o senhor vê? Tipo, o que acontece? Olha é decidir acreditar? Essa menina sabe fazer perguntas. Eu posso resumir assim, uma coisa simples, por exemplo. Tudo tem a ver com a Bíblia, sempre eu procuro na Bíblia. Jesus fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus está dizendo que não importa a situação das pessoas, elas têm potencial. Elas têm. Você crê que Deus criou todo mundo, né? Deus cria alguma coisa sem potencial? Não. Alguma coisa para não servir para nada? Tudo tem uma função. Principalmente ser humano? Não. Então Deus cria as coisas com propósito. Então ninguém vem nessa terra sem propósito. O cara que criou esse óculos, ele não criou o óculos e falou assim, para que serve isso aqui? Você não cria uma coisa e não sabe o que fazer com ela. Antes de você fazer, você já sabe exatamente para o que serve, para onde vai, o propósito. Então, quando Deus cria o ser humano, Ele quer resolver um problema aqui na Terra. Ele quer resolver um problema aqui na Terra. Então, você vai ter filhos. E aí, Deus precisa resolver um problema. Tem algo aqui na Terra que precisa ser resolvido. Então, Deus olha e envia
usa o seu ventre e envia. Cumpra aquilo. Então, a Aliessa veio com um propósito. Eu vim com um propósito. Cabe a nós, pastores, entender isso. Ninguém é descartável. Ninguém é descartável. Quando você entende que o plano de Deus, porque não vai existir outra aliança, nunca existiu e nem vai existir depois de você. Todos nós somos únicos. Que na digital está a prova disso. Não existe. Então Deus precisa de algo. Então pode ser através de o estupro, nasceu de um estupro, mas não, é propósito de Deus. Tanto que Deus se responsabiliza naquela palavra de Isaías. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu não vou te abandonar, porque eu te coloquei. Nossa. Por isso tem mulheres que acham crianças dentro de um saco de lixo, numa lagoa. Por quê? Porque a mãe jogou, a mãe pode abandonar, mas Deus fala, vai lá, passa lá agora e adota e pega, porque Ele é responsável. Olha o quanto que Deus cuida de nós. O que eu faço então? Eu olho para as pessoas e aí tem outro segredo. As pessoas sinalizam o que elas querem fazer, o que elas amam fazer. Se eu te perguntar, você ama dançar balé? Então, quando eu vi você, o jeito que você falava do balé, seus olhos brilhavam, você falava com aquela intensidade. Eu acho que a gente tem que estar atento aos sinais que as pessoas dão. Você sabia que as pessoas sinalizam? Até quando elas vão se suicidar, elas sinalizam. O ser humano tem a capacidade de sinalizar num comportamento, num olhar, num sorriso, num discurso. Nossa. Então, o que eu faço? Eu fico atento e presto atenção nas pessoas. Além de eu ter isso em mente, que Deus não criou nada para nada, Ele não cria nada que não presta, tudo que Ele cria tem potencial, eu procuro ouvir as pessoas que estão do meu lado, para saber o que elas amam, porque ela vai ter sucesso naquilo que ama. Entendeu? Enquanto você não amar tal coisa, por exemplo, se você não amar fazer isso daqui no canal, daqui 2 meses ele acaba. É verdade. O que motiva as coisas permanecerem? O que faz uma coisa permanecer? O amor. É o amor que você tem por aquilo. É verdade. Que daí você não vai cansar de fazer, você não vai, meu Deus, não sei o quê. Não, aquilo para você, na verdade, é um refúgio, é um refrigério para a tua alma. Então, sabia que o balé para você não é um trabalho, é uma diversão, é propósito, entendeu? Mas é legal falar, pastor, porque por isso que para quem está assistindo, é muito importante você saber que você precisa andar, estar perto com pessoas que acreditam no teu chamado. Exato. Porque tem pessoas que a gente anda e elas não querem extrair o melhor de nós, elas querem apagar aquilo que nós temos. Quando José sentou na mesa e falou assim, Deus está me levantando como líder dessa casa, porque eu vi no sonho o sol e a estrela, o sol e a lua, que é os pais, né? Jacó e Raquel, e 11 estrelas se curvarem diante de mim. Quando ele contou isso na mesa, no café da manhã, teve pessoas da mesa, os irmãos que fizeram o quê? Venderam ele, ficaram irados. Então, o que você falou é verdade. Tem pessoas que vai perceber que você tem isso, mas não vão se alegrar com isso, entendeu? Já outros não. Tem pessoas que vão perceber que você tem isso e vão te empurrar para o propósito. Eu decido ser essa segunda opção. Eu também. Né? Então eu incentivo mesmo. Se eu precisar investir dinheiro, se eu precisar investir tempo, se eu precisar, como eu fiz com você, não, pega a sala da igreja e começa. Né? A questão não é o dinheiro, a questão é você começar, porque isso Deus imprimiu em você, é o seu dom. Você vai ganhar dinheiro com isso, você vai viver disso, porque é o seu dom. Eu não posso negligenciar isso ou barrar isso, entendeu? Com a Rúbia é a mesma coisa. Pastor Fábio, pastora Thaís que passaram por aqui, né? Quando eu vi o cuidado que a Rúbia tem com as crianças, o quanto ela ama aquilo, falei, a minha ideia é tirar você da escola e formar algo para o ministério, para o reino, trabalhar no reino, até com uma escola cristã, né? E quando eu vi o pastor Fábio e a Thaís, como eles são cuidadosos, como eles gostam de fazer algo para a juventude,
o jeito que eles fazem, com cuidado, com zelo, com dedicação. Se você pega a Thaís, ela é muito focada naquilo que, vamos fazer tal coisa. E ela fica de manhã, à tarde, fica de madrugada, se for o caso. Eles dois são assim. Então eu falei, não, vocês têm potencial e cabe a mim como pastor impulsionar, entendeu? Então existe uma diferença entre pregar, para nós pastores eu estou falando, pastorear e liderar. Pregar é simples, você abre a Bíblia e fala. Então nós temos nas igrejas vários tipos de pastores, aqueles que só pregam muito bem, outros que só pastoreiam, às vezes não tem uma boa palavra, mas é um amor com as pessoas, o pessoal gosta dele porque ele é um pastorzão mesmo, mas não tem habilidade na mensagem, não tem aquela mensagem de palavra revelada, é a coisa simples mesmo. Mas tem os líderes, aqueles que sabem liderar, que é colocar cada pessoa no lugar certo, né? O líder tem essa capacidade de não matar o seu dom, mas fazer você colocar você na engrenagem certa, fazer você frutificar. Se você está fora do local onde você nasceu para estar, você pode ser uma excelente pessoa, mas pode viver frustrado. Entendeu? Você tem que estar no lugar que você nasceu para estar. E aí, por isso que na igreja a gente trabalha muito com propósito. A gente fala muito sobre propósito. Para que você nasceu? Eu acho que é isso que me alegra também. Eu gosto de falar sobre isso. E olho para todo mundo tentando descobrir qual é o propósito da pessoa. Quando eu percebo e descubro, aí eu faço o que você falou, eu incentivo. É isso. Não, e vocês têm esse coração assim, vejo você, pastora, vocês têm esse coração de, vocês não estão nem aí com o que as pessoas vão falar, ou vocês não estão nem aí de que, cara, não tem problema se vocês ficarem na minha frente, porque líder é isso, pastor. Líder, ele não está importando se o outro vai aparecer mais do que você. Ele está feliz de ver o outro mais do que você. Porque a Bíblia ensina a gente isso, que sempre considerar o outro maior do que a gente. Então, quando eu vejo com esse coração, cara, por isso eu não estou puxando o saco, porque quem me conhece sabe que eu não sou de puxar saco de ninguém. Mas eu falo porque a gente vive, eu já a gente vive dentro da nossa casa. Vocês são pessoas que vocês acreditam, onde desacreditaram um dia de nós, vocês acreditam no nosso chamado. Então, o segredo é estar perto de pessoas que acreditam em você. Porque quando você está perto de pessoas assim, não tem quem segura, porque aí tem pessoas do seu lado, Jesus está na frente e você vai, não tem como parar, não tem como. Por isso você tem que ser seletivo com quem você vai andar. Né? A gente fala de 12 discípulos que Jesus tinha, mas 3 eram muito próximos, né? Então você tem que ser seletivo. E tem pessoas que só estão do seu lado para invejar, saber as novidades, mas ele não agrega em nada. Nunca vai te motivar. Quando você precisar de uma oração, não vai orar por você. Quando você precisar de uma palavra, não vai ter. Só vai ser aquela pessoa que vai sugar o que você tem. Dinheiro, tempo, dar risada, comer, se divertir, só isso. Então isso é muito sério. Você tem que andar com a pessoa que te desata. Quando Ruth cola em Noemi, ela é desatada, ela é totalmente desatada. Quando Eliseu aproxima de Elias, ele tem a porção dobrada do Espírito. Então, Moisés estava ali como líder, mas Josué decidiu servir Moisés de uma maneira diferente. Então ele foi o sucessor de Moisés e ele foi desatado. Então acho que o grande segredo é você descobrir com que tipo de pessoa você deve andar. Né? Que tem pessoas que não vão agregar em nada, é só da curtição, mas tem pessoas que vai chamar você e vai falar assim: eu vejo você dessa forma, eu vejo você assim, Deus tem algo para você, vai, eu te impulsiono, eu te ajudo, pode ir. Então tem pessoas assim, que vão até te corrigir, né? Vão até ser duro com você, mas é porque para você viver o propósito. É que você falou, tem pessoas que acreditam, né? E eu quero ser uma dessas pessoas. Jesus falou para os discípulos: vocês vão fazer as obras que eu fiz e vão fazer maiores ainda. Então, vai. É isso que eu faço. Esse dia o pastor Fábio, na morte do pastor Felipe, passou uma semana e ele tinha uma palavra
que não era para alguns, era para a igreja. E aí eu falei, você vai pregar domingo de manhã e domingo à noite. Eu abro mão. Né? E é isso que você falou. Eu, como líder, não posso ficar com medo que você cresça, que Deus comece a te usar poderosamente. Eu tenho que me alegrar. Né? Eu tenho que me alegrar, porque se Deus está te usando de uma maneira diferente de mim, quem vai ganhar com isso é o reino. É verdade. A própria igreja que eu estou vai desfrutar daquilo dali. É uma soma, né? Exato, vai desfrutar daquele crescimento, né? Então eu não posso me enciumar. Infelizmente eu conheço muitos amigos pastores que podam, porque a pessoa se destacou, a pessoa é carismática, todo mundo tem facilidade de procurá-lo, e o pastor se sente meio ameaçado. Isso está errado. Por que está errado? Porque, como repito, volto de novo, não são nossos, as pessoas não me pertencem. É do reino. Um dia os discípulos chegou para Jesus e falou assim, olha lá Jesus, ele está fazendo as coisas que a gente faz. Jesus falou assim, quem não é contra mim, é por mim, deixa ele. Mas ele sabia quem ele era. Não é o reino que está crescendo? Quando a gente sabe quem a gente é, a gente não fica nessas... Não é o reino que está crescendo? Jesus falou, então deixa ele. Você não tem que se sentir ameaçado de uma coisa que você não é dono. Muito pelo contrário. Quanto mais surgirem pessoas na sua igreja que tem o talento, que tem o dom, glória a Deus. Deixa, meu irmão, deixa aí, vai, vamos ganhar alma, vamos arrebatar, saquear o inferno mesmo. Amém, então, amém. É isso, nós pastores estamos aqui para despertar pessoas. Esse é o segredo mesmo. Cria, não ficar, porque se eu morrer e não tiver ninguém que faça, a igreja morre junto comigo, acabou. E o grande segredo é legado, gerações. Nós temos uma responsabilidade sobre os jovens, adolescentes e crianças, para que venham ser pastores, para que venham também, a igreja continue. Então, os pastores que não entenderem que a essência é o legado, eles vão ser controladores, não vão deixar ninguém crescer, e quando ele morrer, acaba tudo. Terrível, né? Terrível. Pastor, tá muito edificante o papo, entrando em vários assuntos e o Espírito Santo tem me direcionado. E para finalizar, eu queria que o senhor falasse para as pessoas o que é para o senhor ter uma vida na videira. Vida na videira para mim é relacionamento. Resumindo, foi tudo que eu falei. Tudo que eu falei. Por quê? Porque a Bíblia diz, está ali o versículo, o galho tem que estar conectado. Então, vida na videira para mim é o homem ligado a Deus, é relacionamento. É o homem nunca longe de Deus, da presença. Quando ele sai, quando o galho é cortado da videira, a Bíblia diz que ele seca e murcha. Então, qual que é o fato das pessoas hoje estarem borocochô, murchas, depressivas, desanimadas, desistidas? E até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Porque não pelo fato de você estar dentro de um templo, que você está na videira. Exatamente. Não, videira é relacionamento, é estar uma só pessoa. Eu acho que o sentido desse para mim, vida na videira, eu vou resumir sempre nisso. Intimidade, relacionamento. Então, para mim, se você quiser mudar a sua história, você como galho, você tem que voltar a se conectar na videira. E o galho, ele não faz nada. Ele só recebe a vida que sai do tronco. Então, ele só frutifica porque dentro sai a vida da videira que produz o fruto. Então, eu nunca vou ter resultado se eu não estiver na videira. Fruto é resultado. Entendeu? E resultado do quê? Do galho conectado. Intimidade e relacionamento. Então, resumindo para mim, volta para Deus logo, não saia mais da presença, porque vida na videira é relacionamento. Amém. Pastor, muito obrigada. Uma honra estar aqui. Obrigada por se expor. E a gente fica muito feliz em receber o senhor aqui. Amém. É uma honra mesmo, de coração. O senhor tem muito a acrescentar para essa geração, nas nossas vidas, na vida de quem passa, né? Pela de vocês também. E eu acredito que você, da mesma forma que você também foi muito abençoado através desse podcast. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir esse vídeo, para que mais pessoas recebam também dessa palavra. Essa questão do compartilhamento não é para que gere 1000 visualizações.
A questão do compartilhamento é para que esse mesmo poder que foi liberado, essa mesma palavra que foi liberada aqui nessa tarde, encontre também em corações de outras pessoas que estão precisando receber essa palavra, né? Então, que você hoje compartilhe esse vídeo. E é esse o nosso objetivo. Lembrando que nosso intuito aqui é, tocando o coração de uma pessoa, transformando uma vida, já cumpriu totalmente o propósito desse vídeo. Então era isso. Obrigada, pastor. Obrigado um grande beijo, gente. Até mais. Beijo.